Vamos lá, galera, para mais uma questão aqui da prova do SSA 1 da UPE do vestibular de 2018, tá certo? Estamos resolvendo aqui essa série toda, tu pode acompanhar no canal, da questão 13 à questão 22, exatamente. Vem comigo para a gente começar aqui sem perder tempo. Vamos resolver a questão agora de número 17. Cadê? Questão 17 se apresenta agora para a gente, tranquilo? Essa questão, ela é longa, ela é de muito raciocínio, mas é uma questão fácil do mesmo jeito que as anteriores. Vamos para a leitura bem tranquilinho, depois eu vou organizar cada informação da questão para você e por último a gente vai julgar os itens que a questão pede que sejam avaliados. Vamos lá. Beatriz tem 2 carros do tipo flex que podem ser abastecidos com gasolina, álcool ou com os 2 combustíveis misturados. Alguns dados sobre o consumo médio de combustível dos 2 carros de Beatriz estão apresentados na tabela a seguir. Então aí a tabelinha bonita apresenta primeiro combustível, depois o consumo do carro A, depois o consumo do carro B e por último o preço de cada combustível, ou seja, gasolina custa R$ 3,40 e álcool custa R$ 2,80, tranquilo? A tabela diz que o carro A, quando funciona com gasolina, tem um consumo de 12 km a cada litro. Já o carro A, quando está funcionando com álcool, tem um consumo de 8 km por litro. O carro B de Beatriz, quando está funcionando com gasolina, ele consome 10 km a cada litro. Ele percorre, na verdade, 10 km a cada litro. E quando o carro B está funcionando com álcool, utilizando álcool, cada 7,5 km se gasta 1 litro de álcool, beleza? Então vamos lá, continuando a leitura da questão. Beatriz fez 4 viagens sucessivas para a casa de seus pais, percorrendo em cada uma delas a distância de 600 quilômetros. A primeira e a segunda viagem optou respectivamente pelos carros A e B, abastecidos com álcool. Na terceira e na quarta viagem, optou por utilizar respectivamente os carros A e B, abastecidos com gasolina. Com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo. Então, observe que eu tenho que julgar agora cada item assim. Olha, item 1. O gasto de Beatriz com combustível foi de R$ 14,00 a mais na segunda viagem que na primeira. O item 2. Na terceira e na quarta viagem, a despesa foi de R$ 374,00 com combustível. A terceira informação diz assim: o gasto de Beatriz com combustível foi de R$ 34,00 a menos na terceira viagem que na quarta. E a quarta informação, quarto item, diz assim: se Beatriz tivesse viajado as 4 vezes no carro A com gasolina, teria economizado R$ 80,00. É correto o que se afirma apenas em que item? Letra A, 1, 2 e 4, letra B, 2 e 3, letra C, 3 e 4, letra D, 1, 2 e 3 e letra E, 1 e 4. Até agora, essa é a questão que vai dar mais trabalho. Não que ela seja difícil, mas é uma questão que vai utilizar um certo tempo de resolução, tá certo? Para isso, eu vou voltar aqui a informação, assim, ó, eu vou dizer que na primeira viagem, eu vou captar a informação, qual foi o carro, o combustível, quantos litros foram utilizados e o consumo, o preço final do consumo de combustível. Na segunda viagem e assim por diante. Terceira viagem e na quarta viagem o que foi utilizado. Tranquilo? Vamos lá. Então eu tenho aqui um recorte do exemplo anterior, onde na primeira viagem, olha, na primeira e na segunda viagem,
optou respectivamente pelos carros A e B, primeira e segunda viagem, carro A e carro B. E o combustível foi álcool. Ok? Álcool. Para a gente não perder de vista as informações. Na terceira e na quarta viagem, você vai completar aqui, ó. Terceira e quarta viagem, optou por utilizar respectivamente os carros A e B, olha, A e depois B, abastecidos com gasolina. Isso, gasolina. Informações muito importantes para a gente montar uma linha de raciocínio, tá certo? Observe que o carro A, quando ele funciona com álcool, ele consome 8 kg, ele percorre 8 km com 1 litro. Então eu quero saber quantos litros eu utilizei aqui, ó, para o carro a álcool. Então vamos lá. O consumo dele é de 1 litro a cada 8 km, tá certo? Vou colocar assim, ó. Ele percorre uma distância na primeira viagem, olha só. Ele percorre uma distância e aqui tem um consumo em litros, tá certo? Pronto, vamos lá. Distância e litros. Então, ele tem, vamos voltar aqui para você acompanhar, ó. Ele faz 8 km com 1 litro. Ok. Então, 8 km com 1 litro de combustível, tá certo? Então, quantos litros serão utilizados quando ele percorrer 600 km? Então, aí é uma primeira regrinha de 3 para a gente resolver, tá certo? Vamos resolver essa primeira regrinha de 3 aqui assim, ó. Ou seja, 8x igual a 600, ok? X é 600 dividido por 8. Tranquilo. Então, aqui eu vou simplificando o processo. Olha só, eu posso encontrar assim, ó. Cadê? Metade de 600 é 300. Metade do número 8 é 4, beleza? Metade de 300 é 150. Metade do número 4 é 2. E aqui x é igual a 75 litros, ok? Então, nesse percurso, foram gastos 75 litros de álcool como combustível. 75 litros. E agora dá para saber o preço, né? O preço, o valor que foi gasto aí, sabendo que cada litro é 2,80. Então, eu vou agora falar do gasto. Quanto foi gasto se eu utilizei 75 litros? Apagar para ficar bonitinho, ó. Opa, borrachinha, que é tudo ao vivo. E assim. Cadê? Canetinha. Isso. Então, o que eu sei é que 2,80 é o gasto para 1 litro. Então, 75 litros tem o gasto X. E aqui faremos o meio pelos extremos e encontramos assim, ó. Chamarei de Y, tá certo? Esse gasto aqui, ou o gasto G. Pode ser o gasto G. O valor aqui, ó, pode ser G. Eita, passou tela. Muito bem. É assim mesmo, ao vivo funciona. Eu vou dizer que o gasto é G. Então fica G é igual a 75 vezes 2,80. Então G vai ser igual a, vou pegar aqui a minha calculadora para fazer bem rapidinho e encontrar o resultado da minha conta. Olha, que pena. Acessórios, calculadora, na próxima vai direitinho, tá? Aí eu tenho assim, vê? Aí eu tenho assim, ó, opa, 75 vezes 2,80, resultado R$210 gastos nessa primeira parte da nossa viagem, tranquilo? Então aqui, ó, eu tenho R$210, que foi o valor gasto na primeira viagem. A gente volta aqui, ó, e eu digo que o valor gasto foi de R$210, tranquilo?
Percebeu aí o que temos que fazer para a segunda viagem, terceira e quarta? É um caminho longo, como eu disse para vocês. Aqui eu estou fazendo bem detalhado para você entender tudo, tá certo? Vou acelerar um pouquinho mais a resolução agora para você acompanhar. Qualquer dúvida que você tenha, você volta ao vídeo e assiste com um pouco mais de paciência. Vamos lá. Na segunda viagem, o carro utilizado foi o carro B e ele está funcionando a álcool e o consumo dele é de 75 km a cada litro. Beleza. Então vamos lá. Opa, 7,5 km a cada litro. Beleza. Então aqui, ó, vou fazer a conta agora para a segunda viagem. Na segunda viagem, eu tenho o seguinte, igual a primeira, ó, igual a primeira, eu tenho distância e litros, olha, a distância percorrida e quantos litros são utilizados, tá certo? E a informação é que esse carro B, a cada 1 litro, ele percorre 7,5 quilômetros. Olha só. Então, 7,5 quilômetros serão percorridos com 1 litro. Então, observa, 600 quilômetros da viagem até a casa do pai lá, da moça, vai ser feito com X litros. Aí você vem aqui, ó, e faz X igual a 600 dividido por 7,5. Ok. Então, X vai ser igual a, vou colocar o valor direitinho aqui, ó, sem muito arrodeio, para você. Eu minimizei novamente aqui a calculadora, mas vou encontrar rapidinho. A calculadora não pode estar perdida assim, tá? Pronto. Então, aqui eu tenho 600 dividido por 7,5. Total de 80 litros foram gastos aí. E eu coloco aqui, ó, 80 litros foram utilizados nessa viagem, na segunda viagem. Então agora eu vou fazer o que eu fiz na anterior, gastos por litro, tá certo? Observe que o veículo B também está utilizando álcool e é 2,80 o preço igualzinho. Então 2,80 faz 1 litro. Então o preço do gasto com esse material foi o seguinte, ó. Olha lá, gastos litro. Então eu vou fazer assim para ficar igualzinho. Valor em real aqui eu tenho o seguinte: R$ 2,80 para 1 litro. Beleza. Então qual é o valor que eu vou gastar? Vou botar de novo a variável aqui para você. Cadê a borracha? Eu vou pagar esse X para ficar bonitinho. Vou dizer que esse gasto aqui, ó, vai ser o gasto G, vai ser de equivalente a 80 litros. Então, se eu faço aqui o meio pelos extremos, eu vou encontrar a resposta G é igual a 2,80 vezes 80 litros. Então, G vai ser, deixa eu ver se a calculadora está aqui. Está aqui, beleza, beleza. É só você fazer, ó, 2,80 vezes 80 litros. Então, eu tenho R$ 224 gastos, R$ 224 gastos nessa segunda viagem. E aí, observa, a primeira viagem gastamos 75 litros e 210 reais. Segunda viagem, 80 litros de álcool e um gasto de 224 reais. Tá percebendo que a gente está chegando lá? 224 reais. Observe que da viagem 1 para a viagem 2 já se aumentou 14 reais, tá certo? Então, agora nós vamos para a terceira e a quarta viagem, utilizando respectivamente carro A e B, só que agora com gasolina. Vou apagar aqui para você perceber como a coisa vai ficar bonitinha. Assim, ó, o carro A e B agora estarão utilizando gasolina. Vou apagar isso aqui para gerar um pouco de espaço para a gente, tá certo? Então vou deixar isso aqui, ó. Isso, muito bem, muito bem. Vou apagar aqui. Eu sei que está ao vivo, eu poderia ter evitado tudo isso, mas tudo tranquilo. Eu sei que você está esperando aí. Enquanto isso, vai curtindo o vídeo, vai compartilhando e vai trazendo para a gente informações aí de como tá o
você acompanhando aí o SSA, quais são as suas expectativas para essa prova, etc e tal, tá certo? Vamos lá. Então eu tenho aqui a terceira viagem. Eu vou tentar aqui fazer num quadro só. Terceira viagem, opa! E aqui a quarta viagem. Vamos lá. Primeiro tem o seguinte, ó. A terceira viagem foi feita com carro a gasolina. Carro a gasolina. Olha só. Carro A, ele funciona assim. A distância que ele percorre é de 12 km com 1 litro. Então, a distância percorrida vai exatamente aqui o consumo, né? Quantos litros foram utilizados, ó. 12 km com 1 litro, ok? Então, 600 km. Ele vai gastar quantos litros aqui de combustível? Você vai fazer meio pelos extremos e vai encontrar assim, ó. X é igual a 600 vezes, dividido por 12, né? Ó, 12x, 600 vezes 1. Aí eu tenho x igual a 600 dividido por 12. Aquele mesmo raciocínio, ó. Ou a calculadora ou o raciocínio aqui fica mais rápido. Metade de 600, 300. Metade de 12, 6. 300 sobre 6. Simplificando aqui ou dividindo, tu encontra 50 litros, certo? Então, 50 litros de gasolina sendo utilizado. Mas observe, como a gente fez ali o gasto e o litro. Eu sei que 1 litro de gasolina é 3,40. Olha só. Então, se 1 litro custa 3,40, isso aqui é o gasto em real, aqui é o consumo em litros, tá certo? Se eu estou gastando 50 litros, eu vou pagar X ou G. Tá bom, tudo bem. G. Então, G vai ser 50 vezes 3,40. E aí, eu vou na minha calculadora rapidinho e encontro o resultado 50, olha só, 50 vezes 3,40. Resultado de R$170. Vou minimizar aqui, ó. O gasto aqui foi de R$170. Beleza. Tranquilo. Então, observe que eu vou preencher agora a outra tabela. Ó. 50 litros de gasolina e o valor da viagem, R$170. Só falta agora a viagem B. A viagem B, o carro B está a gasolina e o carro B, ele faz 10 km com 1 litro. Então, eu tenho assim, a distância percorrida vai ser... deixa eu me lembrar aqui. Exato, 10 km com 1 litro. Colocando aqui, ó, 10 km. E aqui, quantos litros estão sendo gastos? Tem 1 litro, ok. E aí a gente faz, na viagem de 600 km, vai ser X litros. Aqui dá para você já fazer de cara, né? X é igual a 600 dividido por 10. Ou seja, X é igual a 60 litros. Beleza. 60 litros. Então, vamos lá. Litros e o preço, o consumo em real. Então, 1 litro, esse carro aqui, ó, da quarta viagem é o carro B. Ele faz 10 km com 1 litro e o preço da gasolina é R$3,40. E aí a gente faz assim, ó, 1 litro custa R$3,40 e ele tem 60 litros para consumir, vai ser o gasto dessa gasolina. Então, observa, o valor G vai ser 60 vezes R$3,40. E aí a gente pega de novo a calculadora para ganhar tempo. Fica assim, ó, 60 vezes R$3,40, resultado R$204. O gasto aqui, ó, R$204. E eu vou pegar esse valor e vou completar a tabelinha aqui, ó, 60 litros e o resultado foi de R$204. Beleza? Beleza. Vamos dar continuidade aqui à nossa questão. Agora julgando cada item a partir dessas informações que a gente tem no quadro anterior. Eu vou apagar de novo aqui esses valores
para ganhar espaço para a gente poder responder. Como eu falei para vocês, é uma questão muito simples. Agora é uma questão que a gente precisa ter uma paciência para responder, né? A gente vai fazendo novos cálculos agora e vamos lá. Cadê? Isso, vamos fazer aqui, apagar tudo direitinho para a gente ganhar esse tempo, tá certo? Ok, para ficar bem bonito, vou apagar tudo. Enquanto isso, você curte aí, vai compartilhando esse vídeo, vai comentando aí, diz o que você achou da resolução, da ideia de fazer essa prova da UPE. É isso aí, tudo ao vivo, galera, não tem nada de edição aqui, tá certo? Senão ficaria muito fácil pegar aqui e editar para você, mas eu estou fazendo ao vivo, sem edição nenhuma para você. Então vamos lá. Então a questão traz para a gente as seguintes informações. Olha só. Cadê? Aqui. O gasto de Beatriz com combustível foi de R$14 a mais na segunda viagem que na primeira. Olha só. Segunda viagem, 224. Primeira viagem, 210. A informação está certa ou está errada? Está verdadeira. 224 menos 210, R$14 a mais na segunda viagem. Percebeu? Tranquilo? Olha a informação 2. A segunda informação diz assim: na terceira e na quarta viagem, a despesa foi de R$374. Olha só. Ele disse assim, ó, na terceira e quarta viagem, olha só, terceira viagem 170, quarta viagem 204, dá R$374, R$374 de combustível. Resposta também verdadeira. Tranquilo? Agora, olha só, a quarta informação. O gasto de Beatriz com combustível foi de R$34 a menos na terceira viagem que na quarta. Olha só, vamos ver. Terceira viagem 170, quarta viagem 204. Olha só, de 170 para 200 são R$30, mais 4, R$34. O item 3 também é um item verdadeiro. Então, continuando a afirmação, diz assim: se Beatriz tivesse viajado as 4 vezes no carro A com gasolina, teria economizado R$80. Vamos ter que fazer toda a viagem só com gasolina e ver quanto que ela gastaria fazendo como fez no total, tá certo? Mas já de cara aqui, ó, tu tem item 1, 2 e 3 como verdadeiro, e aqui sempre tem um dos itens ou 2 itens fora. No caso, a resposta aqui já é letra D, tá certo? Mas vamos ver por que não é esse item 4 aqui. O item 4 diz: se Beatriz tivesse viajado as 4 vezes no carro A com gasolina. Então, primeira viagem, carro A, combustível, gasolina. Segunda viagem, carro A, combustível, gasolina. Terceira viagem, carro A, combustível, gasolina. Quarta viagem, carro A, combustível, gasolina. Olha só, o que eu tenho de informação? Onde eu tenho apenas carro A e gasolina, ele gastou 50 litros e foi R$170. Aqui, ó, 50 litros e fez R$170. Eu preciso calcular agora a primeira viagem com gás, com gasolina, e o carro A, gasolina, carro A na segunda, e assim por diante. Mas observe, se eu fizer isso, olha só, entenda bem, todos com carro A foram percorridos 600 km, certo? Carro A, 600 km a gasolina. Então ele gastaria aqui 50 litros e aqui R$170. O carro A de novo, ó, 50 litros, R$170. O carro A de novo, o mesmo percurso, 50 litros, R$170. Se eu somar aqui, eu vou ter 0, 0, olha, 0, 7, 14, 21, 28 a 2, 4 com 2, 6. Um total de R$680 de gasto, tá certo? Se fosse tudo com o carro A, a gente iria gastar R$680.
reais, ok? Mas observe, como não foi tudo com carro A, teve um gasto aqui bem intenso, ó. Vamos saber que gasto foi esse. 0, 0, olha só. 4, 8, olha só. 1, 3, 10, 0 vem 1, 3, 5, 6, 8. R$ 808 foi o gasto da viagem. A viagem como ela foi executada. Eu tenho aqui, ó, R$ 808. Então, se eu viajasse com o carro A, teria uma economia de quantos reais? Olha, R$ 8. Eu teria 800, ó. Aí eu teria de 800 para 700 mais R$ 100. E de 700 para 680 mais R$ 20. Ou seja, seria uma economia de R$ 128 e não de R$ 80, como diz a informação. Por isso, confirmando aí o item, a letra D como resposta correta, tá certo? E aí você percebe que essa questão, como eu disse para você, a questão 17 é uma questão muito trabalhosa, porém, questão fácil. Uma questão que envolve conteúdo que você sabe fazer, apenas dá um trabalho para você fazer aí. Veja pelo vídeo que eu fiz bem explicadinho e o tempo que foi esse vídeo em relação aos outros, tá certo? Então, por enquanto, essa foi a questão que deu mais trabalho para fazer aqui, mesmo sendo simples, beleza? Então, se você gostou, compartilha, dá um curtir aí e é isso aí. Acompanhe o próximo vídeo daqui a pouquinho para você, tá certo? Abraço para todos, até mais.